Biton, eu vi que você expulsou aqui um. Rapaz, Você falou... ele queria pegar meu lugar. Que é isso, mano? Finalmente! Agora acionou aqui para... O cara Rapaz, que querendo coisa. pegar meu lugar, olha só. Pois é, eu vi que você aí já fez exorcizou o William. É, sai que esse lugar não te pertence. Sai que esse lugar não te pertence, né? Biton, prazer, finalmente a gente tá junto aqui. Que bom, que luta pra gente conseguir. Eu troquei o celular aqui, vamos ver o que acontece. Eu acho que agora a coisa vai andar um pouquinho. Então, o pessoal que está chegando agora, me desculpe, não sei até agora se é conexão, se é celular, mas alguma coisa aqui, alguma potestade digital não, não estava nos deixando, mas agora eu acho que dá para a gente conversar. Bitum, tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Um prazer falar contigo. Meus irmãos, vão entrando aí, eu acho que agora deu certo, a gente vai conseguir ir um pouquinho adiante. Eu estou falando com o Ricardo Bitum, eu vou dizer aqui uma biografia, Bitum sua, depois você, por favor, veja se é isso mesmo. O pastor Ricardo Bitum, ele é graduado em Teologia pelo Seminário Bíblico de São Paulo, graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Marcos, mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e doutorado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente adjunto da Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenador do curso de pós-graduação do Programa de Ciências da Religião, também da Universidade Mackenzie. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia da religião, atuando principalmente nos seguintes temas: direito, religião, violência, democracia e neopentecostalismo. E escritor de vários livros também, A Reforma Protestante, escreveu também um livro sobre os conceitos do Henry Nouwen, muito interessante também, lutando pela igreja, aparece aqui também, Mochileiros da Fé, que também eu li, muito interessante, e Uma Nova Reforma após 500 anos, o que ainda precisa mudar. Bitum, são esses livros, tem mais algum? Acho que são esses mesmo, tá bom? São esses daí? Então. Legal. Gente, essa é o pastor Ricardo Bitum também é pastor na igreja Manaim. Tem sido um irmão muito querido, um irmão de jornada, caminhada nossa, pastoral, teológica, uma pessoa que eu aprendi a admirar e ouvir, e tem sido também um pastor que está liderando um grupo de pastores que estão se encontrando para orar juntos e conversar sobre o mundo pastoral, sobre o momento atual do Brasil, o Ruá, e ele depois vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas, e eu acho que vamos ver se a gente consegue aqui ir um pouquinho adiante, mesmo com as dificuldades, mas agora eu acho que a gente pode ir um pouquinho adiante. Bitum, tem alguma coisa que você queira falar em termos aí de biografia, além do que foi falado aqui, para a gente já começar um bate-papo sobre alguns temas? Uma vez eu fui no congresso e ouvi de um pastor, né? Fizeram um currículo dele e tal, e aí o pastor fez, não uma pergunta igual à sua, mas muito semelhante. Ele falou, olha, realmente eu senti falta de alguma coisa. E a igreja estava cheia, o congresso cheio e tal. Ele falou, olha, só coloca aí que eu sou um pecador remido pelo sangue de Jesus Cristo, por favor. Oh. Eu achei muito bom isso. Cara, faltou uma coisa, todo mundo olhou e disse, nossa, será que ele fez mais algum curso, alguma graduação? Ele só disse isso, fala que eu sou um pecador remido pelo sangue de Jesus. Olha aí, então legal, a gente já está fazendo constar aqui. Por favor. Bitum, eu estou tentando aqui puxar pela memória qual foi o nosso primeiro contato. Eu não estou me lembrando exatamente aqui, mas o pastor Bitum já pregou algumas vezes na nossa igreja, a Comunidade Atos, e a gente se encontrou também quando ele dava palestras no grupo Missão na Íntegra, no Rio de Janeiro, eu me lembro, acho que Recife também, se eu não me engano, não sei se em alguns lugares. Então, foi uma experiência muito rica, porque o pastor Bitum, como vocês que já conhecem e vocês que estão conhecendo agora, é tanto um homem
do pastoreio, é aquilo que a gente chama, tem cheiro de ovelha, sabe o que é uma igreja, sabe quais são as características de uma comunidade de fé, de uma igreja local, mas é uma pessoa também que tem uma vida intelectual, uma vida na academia, escritor de livros, professor, mestre, doutor, então é uma pessoa que não é aquela pessoa que transita só na teoria ou da teologia, e também não é só aquela pessoa que transita no mundo pastoral sem estar na academia. Ele vive nesses dois mundos e eu particularmente gosto muito disso, porque a experiência pastoral, da vida pastoral, ajuda muito a gente ter uma compreensão de como o Evangelho, de fato, transforma a vida das pessoas. Então, mais uma vez, obrigado, Bitum, por ter aceitado o nosso convite. E eu queria aqui colocar você em bons lençóis, ou em más lençóis, em algumas coisas que eu queria falar um pouquinho contigo. E se podemos continuar daqui em diante? Claro, bora. Então tá bom. Bitum, eu queria que você, eu falei de um currículo aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência pastoral e nas comunidades de fé. Você conheceu Jesus quando, em que situação, em que igreja, por quais igrejas você já pastoreou antes da Manaim, se foi o caso? Fale um pouquinho a esse respeito para nós. Eu me converti, meu pai era batista, da Igreja Batista, e quando ele casou com a minha mãe era católica. E aí ele foi desligado da igreja. E aí ele não foi mais na igreja. Minha avó convidava, éramos em 3 irmãos, e minha avó levava nas festas de Natal para a gente ir. Mas a gente não, EBF e tal, mas a gente nunca se firmou. Aí com 18 para 19 anos, eu tive uma crise muito grande e aí conheci a Cristo. E a partir daí mudou minha vida. Foi numa igreja bem pentecostal, uma igreja pequena lá na Zona Leste, num bairro chamado Santa Clara. E aí era uma igreja bem lá no fundo, assim, mas bem no fundinho, mesmo, escondida. Nem se você quisesse encontrar, você encontraria. E aí, daquele momento em diante, minha vida começou a mudar e veio no meu coração um desejo muito grande, mas muito grande mesmo, de estudar. Eu já estudava tudo, mas assim, de conhecer mais a Bíblia, de querer saber da Bíblia. E eu lembro na época, já tem algumas décadas, você não tinha essa facilidade que se tem hoje de encontrar pessoas que estudassem a Bíblia no mundo pentecostal. Era mais revelação, cura divina, profecia, etc, etc. E aí eu lembro que comecei, fui na casa de um pastor, era noite, depois do culto dos jovens, eram umas 10h30, 11h, e disseram que era um pastor que conhecia a Bíblia e tal, e eu fui lá com outro irmão que me levou e mais uns 2 ou 3 jovens. E aí eu lembro, pastor, será que o senhor não pode me ensinar a Bíblia? Eu queria, porque eu comecei a estudar a Bíblia, o meu pastor disse, você vai lá, ora, abre a Bíblia e Deus vai falar com você. Só que, aí eu fui, né, coisa, tinha aquela Bíblia, não sei se você lembra da enciclopédia Barça. Sim. Era uma das enciclopédias grandona, assim, né, com a tradução católica. Aí eu coloquei a Bíblia assim, orei, Deus, fala comigo, Deus tal. Caiu em Daniel. Então caiu em Daniel, aquelas revelações. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou entender isso? Mas não faz mal. No outro dia eu fui, orei, abri, caiu em Apocalipse sobre as 2 bestas. Aí uma besta que emergia do mar, uma besta que emergia da terra. Eu disse, mas esse negócio é muito complicado, né? E aí tinha um curso que eu fiquei sabendo, alguém disse, etc., da editora Betânia. A Betânia era lá no centro, né, do lado do metrô São Bento. Era uma livraria em cima, e aí me disseram que tinha curso bíblico. Era um curso do Larry Coy, Conflitos da Vida Atual. Só que eu trabalhava até às 6 e o curso começava às 6h30, e eu morava muito longe, eu trabalhava muito longe. E eu saía correndo, eu chegava lá às 6h35, 6h40, e o meu irmão disse, aqui o senhor... Eu disse, mas são 5 minutos, mano. Não pode. Eu fiz umas 3 tentativas e nada.
e procurando quem ensinasse a Bíblia. Aí depois tinha um programa no rádio, eu não sei se você vai lembrar, chamava Voz da Profecia. Sim, Eram sim. 6 horas da tarde. E aí eu ficava com um radinho e um fone aqui assim, 6 horas, e ficava anotando as mensagens do programa Voz. Aí falaram, olha, tem um curso que vai dar aqui na Paulista, perto da Cincinato Braga. Aí, quando eu fui lá, era um curso daí que eu comecei a estudar mais, que era um curso chamado, na época, de CETREL, que era ligado ao movimento estudantil na época, né? E aí eu comecei a fazer o curso de um ano, aí fui para o Seminário Bíblico de São Paulo, e aí aquela vontade de estudar, aí fui fazendo cursos. Nisso eu saí da igreja onde eu estava, porque não havia mais espaço, etc. E aí eu conheci a Igreja Bethesda, o pastor Ricardo estava chegando em São Paulo, saindo de Fortaleza, lá pela década de 89, 90, mais ou menos. E aí Certo. eu fiquei lá com ele 7 anos, onde que eu fui consagrado pastor, e depois eu saí de lá depois de uns 7, 8 anos e comecei a Manaim, que está fazendo 22 anos, né? Legal. 21 para 22 anos, nós estamos aí nessa. E aí, caminhada pastoral. Então, esses dias eu estava vendo, eu fui ordenado ou consagrado, né, em 95. 95. Então, esse Legal. ano fez 25 anos. Eu tinha Bi- ministérios, tudo, mas não ordenado. Bitum, você já viu aí o mundo evangélico brasileiro passando pelas várias ondas? É, é, chega primeiro as igrejas históricas no Brasil, depois vem o movimento pentecostal, o movimento neopentecostal, e depois algumas modas, por assim dizer, ministeriais. Como que você, hoje, em 2020, classificaria a orientação pastoral da Igreja Manaim, que você lidera pastoralmente, e a sua propriamente? Como que você se enxerga hoje? Você é pentecostal, você é carismático, você é um pentecostal com um asterisco que precisa de explicações, ou como é que você se vê hoje, tanto a Igreja Manaim, como você mesmo, Ricardo Bitum? Eu me vejo muito assim, não sei se você vai lembrar, com certeza lembra, quando começaram os movimentos das comunidades. Sim, Aí se reuniam em Brasília, todas as comunidades. As comunidades eram aquelas igrejas que eram geralmente históricas, e aí passaram por um avivamento. E aí os líderes começaram a formar essas igrejas, mas não chamavam igrejas, porque preferiam chamar comunidades, porque tinham uma liturgia mais contemporânea. Era ok. uma liturgia mais aberta, era uma liturgia com as músicas, vinha com as músicas, com bateria, com guitarra, que eram proibidos, influenciados, você que é músico, do movimento rock and roll, né? Quando Uhum. começa a introduzir baixo elétrico, guitarra elétrica, bateria, né? E o tecladinho, aquele quatro lá, Beatles, etc., e que estavam, de alguma maneira, influenciando os jovens. E aí começaram esses movimentos comunidade, ou seja, eram movimentos pentecostais, mas deixavam, de alguma maneira, aquele perfil, por exemplo, assembleiano, que era bem Certo. cadenciado, né, com usos, com costumes, as mulheres de cabelos compridos, saios, homens de terno, gravata. Então, eles passam por esse avivamento e, de alguma maneira, ao invés de chamar a igreja, comunidade. Isso dava um ar mais contemporâneo, mais moderno, etc. Então, hoje eu vejo a Manaim nesse movimento ainda das comunidades. Algumas Ok. foram para o neopentecostalismo, outras estão mais conservadoras, e de alguma maneira eu procuro sempre estabelecer esse tempero, né? Nenhum dos extremos, nem aquele Ok. pentecostalismo maluco que o pastor fica dançando e babando, e nem aquele histórico, né, que bater palma seria uma afronta a Deus vivo, etc, etc. Então, procuro estabelecer esse equilíbrio entre o pentecostalismo e o historicismo.
Legal. Bitum, eu queria fazer dois recortes aqui, ainda continuando na área pastoral. O primeiro é o seguinte: ser pastor em 2020, com todos os desafios, agora também com a pandemia que completa aí 5 meses aqui no Brasil, um pouquinho mais fora do Brasil, com dificuldades novas, mas o Brasil já estava passando por dificuldades muito grandes. A igreja dita evangélica no Brasil, ela assumiu um certo protagonismo. Esse protagonismo se dá, inclusive, no campo político, com o aumento de bancada evangélica, com muitos pastores e apóstolos e bispos assumindo posições de política partidária. E nós estamos agora no momento em que essa semana, especialmente, que está terminando, e a semana passada, nós estamos aí diante de algumas situações que deram uma balançada nesse mundo, nesse movimento evangélico. E não só no movimento evangélico, mas no mundo religioso. Por exemplo, nós temos o caso da pastora do Rio de Janeiro chamada Flor de Lis, com uma história que cada vez mais vai se puxando e vai saindo mais coisa. Ainda ontem eu estava ouvindo o programa no SBT do Roberto Cabrini e surgiram mais coisas escabrosas ainda que sabe-se lá onde isso vai parar. Isso é um caso. Nós temos o caso de um dos pastores também do Rio de Janeiro, que foi candidato a presidente da República, inclusive, que foi preso. Inclusive batizou o atual presidente da República e o atual governador do Rio de Janeiro, Witzel. E nós temos também o caso que aconteceu essa semana de um padre que se viu envolvido aí num valor que é assustador. Nós estamos falando em milhões, nós estamos falando em bilhão, uma coisa assim. Mais um pouquinho para trás, nós vimos um caso de alguém, um homem que tinha o nome João de Deus e que também se envolveu aí numa série de coisas. Ou seja, o movimento religioso no Brasil, o movimento evangélico no Brasil, ele passa por um problema de descrédito moral, ético. Como que você se identifica, como é que você está vendo esse momento, já que tem alguns pastores que estão até se negando a dizer que fazem parte do movimento evangélico, estão tentando achar até um outro nome, entendendo que esse movimento ele já está muito desgastado perante a sociedade, não tem mais testemunho cristão. Como você está olhando essa situação? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que quando o movimento, seja ele qual for o movimento, em especial o movimento religioso, quando ele cresce, há uma regra sociológica que diz que todo movimento que cresce, ele tende a se parecer com a sociedade na qual ele está inserido. Então, seja a Igreja Católica, seja evangélica, seja as religiões de matriz africana, seja quem for, toda vez que há esse crescimento, você se parece com a sociedade. Por quê? Se você não se parecer com a sociedade, você o tempo inteiro vive no enfrentamento. Você tem as trincheiras muito bem demarcadas. Isso é bem caracterizado pelas seitas ou pelas igrejas menores. Elas guardam os usos, costumes, igrejas chamadas étnicas, né? A igreja japonesa, a igreja tal, elas são fechadas porque elas tendem a preservar o seu ethos religioso, o seu ethos cultural, tudo aquilo que define a identidade. Então, os cultos ou os serviços religiosos são japoneses, no domingo se reúne para comer comida japonesa e assim por diante. E o cristianismo, ele é expansionista, ele é uma religião expansionista, ele não quer ficar nas quatro paredes como uma igreja, por exemplo, leta, ou japonesa, ou russa, não. O cristianismo tende à expansão. Quando ele tende à expansão e ao crescimento, ele vai ficando a cara da sociedade. E no caso das igrejas evangélicas, se o trigo cresce, o joio vai crescer junto. E é normal que os escândalos venham e tomem proporções cada vez maiores, no sentido de que você se tornou uma religião interessante, que o apoio não foi só
ao atual presidente, mas os presidentes anteriores, o apoio dos evangélicos ele começou a mudar as eleições. Sim, Então, os políticos olham e dizem, nós não podemos tratá-los de maneira como tratamos qualquer um. Esse pessoal aí, eles decidem eleições. Se nós tivermos o apoio, aí você tem uma corrida muito grande para que alguns pastores queiram ser aqueles que falam em nome dos evangélicos. Porque sim, se ele for tido por um político que ele tem aí, fala em nome de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ele vai ser mimado, ele vai ser tratado de uma maneira diferencial pela classe política. Porque sabe, e aí ele pode barganhar, principalmente se ele tiver uma denominação na mão da qual ele é presidente. Então, o sim. político olha e diz: esse cara aqui tem uma denominação, ele fala em nome de 5 milhões. E aí é uma disputa muito grande para saber qual é o pastor que fala em nome dos evangélicos. Aí já há anos tem pastores que vão para a TV, para o rádio, e dizem: por que a nossa igreja? Porque, olha, se esse candidato fizer isso, nós não votamos. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está fazendo essa barganha política. Ele está fazendo da igreja um curral, né, a fim de que ele possa manipular, e aí ele chegar dentro do político, pôr o cacife dele e dizer: olha, eu tenho aqui, eu estou falando em nome de 1,5 milhão de evangélicos, e por muito tempo, hoje não é tão marcante isso, mas por muito tempo, o pastor, ele falava mesmo, ele dizia no púlpito: olha, vamos votar no deputado, trazia o deputado lá, ou o vereador, e olha, esse é o nosso homem, esse é... E fazia. Hoje está um pouco mais complicado, mas ainda tem. Aí essa cultura foi crescendo, foi reproduzindo, e os resultados estão aí. Eu acho que a Flor de Lis só tirou a tampa da panela. Eu estou Tá. achando que se essa irmã começar a falar exatamente tudo que ela vivenciou, viu, ouviu, eu acho que a coisa ainda vai longe. Eu acho que esse é só o começo. Bitum, você acha que no Brasil o movimento evangélico, ele, pelas suas raízes, os movimentos missionários e tudo mais, parece que a força do movimento pentecostal no Brasil e depois do movimento neopentecostal, você acha que o discipulado, o evangelho, as igrejas tiveram uma preocupação muito grande com os dons espirituais de um lado e digamos, as igrejas históricas com um discipulado mais voltado para as escrituras, por assim dizer, mas parece que em algum momento houve uma dissociação ética, da ética do cristianismo. Ou seja, a prática da vida cristã nos ambientes públicos, parece que as igrejas não se prepararam para isso, os seus líderes não se prepararam, e quando eles chegaram num ambiente de poder, num ambiente de decisão, esse protagonismo que a gente está vendo no Brasil, em que 1 em 4 brasileiros praticamente se tornou evangélico, parece que não se está sabendo lidar com isso. De um lado, parece que as igrejas pentecostais e neopentecostais se tornaram meio que presas de alguns movimentos políticos e algumas barganhas políticas, mas não é só isso não, porque as igrejas históricas também estão bastante envolvidas com alguns pastores que entraram para valer dentro de governos e tudo mais, e a gente está vendo agora um questionamento de pessoas de fora dizendo: mas é isso que é ser evangélico? É isso que é um Brasil evangélico? Como é que você olha essa questão ética, de um lado com falhas morais públicas aparecendo, e outras que pastores que quase que chancelando alguns movimentos que parecem dissociados do evangelho no Novo Testamento, que não há muito apreço pela vida, que há uma caracterização assim, de algum fundamentalismo. Como você está olhando essa questão aqui no Brasil? Eu acho que você tem vários ângulos, não há um olhar monocrático, né? Você tem vários olhares. Eu queria com você aqui fazer um outro olhar que talvez
as pessoas, principalmente a gente, às vezes é muito duro, mas vamos fazer um olhar aqui. Você imagina uma pessoa, um homem, por exemplo, Davi Miranda, quando ele começa, tanto ele quanto o Manuel de Mello, na década de 60, eles são egressos de igrejas como a Assembleia de Deus, etc., eram pedreiros, mestres de obra, eles pedem as contas e com a indenização deles começam uma igreja. Ok? Eles não têm preparo, eram diácono e obreiro, não tinha muito preparo, se converteu, primeira geração, o primeiro a ser cristão na família, evangélico, etc. Aí ele começa a pregar o evangelho, e em um ano ele tem 150 pessoas. Em 2 anos pula para 300. Em 10 anos tem 100 mil pessoas. Me diz uma coisa, esse cara teve tempo para se preparar ou para discipular alguém? Ele está pregando o evangelho e vem vindo. Ele diz, mal eu dou conta, eu tenho que pegar. Então, quando eu entrava aqui R$100, depois de um ano começou a entrar 50 mil, em 2 anos 100 mil, em 3 anos 250 mil, e o pessoal vem dar um carro, vem dar uma propriedade. Mal ele tem tempo de estruturar a igreja. E ele está correndo, aí você vem e diz, não, irmão, pare. O senhor tem que discipular, sentar aqui na cadeira. A irmã Maria, está vendo? Ela tem 6 meses de conversa. Todos vindo do mundo católico, mundo afro, catolicismo popular, etc., de uma série, de uma miscelânea religiosa. Aí você para o cara com 10 mil pessoas e tendo que construir parede para pôr todo mundo, comprar som, tem que dar problema aqui, um outro obreiro que pecou ali e tal. E você diz, não, irmão, para tudo. Pede para esses 100 mil esperar, porque nós vamos discipulá-los. Na igreja histórica, que tinha um crescimento assim, mínimo, lento, você falar no discipulado, com um pastor que ficou 4, 5 anos no seminário, que responde à denominação, que faz reciclagem, que responde a não sei... Ah, legal, tá certo, maravilha. E ele começou com 50 ovelhas, depois de 5 anos ele está com 55, depois de anos ele cresceu para 60. Eu trabalhei como missionário no Uruguai, uma igreja lá, eu fui numa convenção onde os pastores foram receber um prêmio, uma motivação para aqueles que mais ganharam alma. Quem foi era o pastor que estava na igreja dele e em 5 anos parece que ganhou 2 pessoas. Você falar em discipulado, quando em 5 anos você tem 2 pessoas, agora você pega um Valdomiro Santiago, que ele vem da África, depois começa e vai para Sorocaba e volta aqui na Celso Garcia e começa a Vincura e começa e de repente hoje ele tem mais de 1 milhão de pessoas seguindo em questão de 20 anos. Como que esse cara vai discipular? Não discipula nem os pastores dele. Então, isso vai dar problema lá na frente. E a maioria é tudo de primeira geração, não tem na família, não tem tradição, não tem como se porta o que é ser evangélico, o que é ser um pastor. Se, por exemplo, na Universal, não sei agora, mas um tempo atrás eu quero ser pastor. Olha, leia a Bíblia inteira, depois você vem falar comigo, tal, consagrar, você é pastor. Mas e o dinheiro tal? Deus abençoe. Aí põe o cara lá para começar a pregar o evangelho, um desafio, o cara diz, olha, mostra que Deus está te abençoando, mostra que Deus é contigo. Aí pendura um pedaço de pano aqui, que ele chama de gravata, um paletó surrado, e diz, começa a pregar o evangelho, ó, eu te dou aí 10% do que você quer arrecadar. Ele está com a mulher e com o filho dele. Aquilo lá, o que vai entrar, o que vai pôr a comida lá na mesa dele. Fora isso, você tem outros pastores grandes, Manu, dizendo assim, olha, eu ganhei, agora estou numa igreja tal, agora eu comprei um carro. Rapaz, isso é tentador. Ele liga a TV e o pessoal dizendo que as coisas vão de tal, tá tudo bem. Se você não está assim, é porque você não tem fé, é porque... Meu Deus do céu. Olha só, estou vendo o Carlos Bregantin vendo a gente, mandando aqui. Brega, um grande abraço, meu irmão. A gente está aqui conversando um pouquinho, vamos juntos aqui. Olha só, Bitum, você então, pelo que entendi, você com esse olhar pastoral, mas também com o olhar de quem está na academia e
e eu vejo que é um olhar aí sociológico também, ou seja, o Brasil está mudando, a igreja está mudando, as representações políticas estão mudando, tudo está em mudança. Você vê, digamos assim, esse como um processo natural em que, após esse trabalho, digamos assim, arranca-toco dos pastores das igrejas, a gente vai conseguir, digamos assim, não só um discipulado no sentido de conhecimento, mas o evangelho conectado mais às questões éticas da vida. Você é esperançoso no Brasil a esse respeito? Eu procuro nunca tirar da minha visão quem é o Senhor dessa igreja. E cada vez mais eu estou convencido da questão do remanescente. Existe um remanescente fiel, ainda que eu não veja, existe um remanescente fiel que está firme, é sério e continuará sempre. Esse remanescente. Agora, onde é que está esse remanescente? Quem são? Qual é o nome? RG? Eu não sei muito bem. Eu não consigo ver. Mas eu creio que aquele que começou a boa obra vai terminar, vai até o fim. Aí só uma Amém. coisa, Manu. O Brega perguntou, né, a quem e a que se converte os que aderiram a essas igrejas. Eu vejo assim, dentro daquela minha linha de raciocínio, eu lembro quando eu me converti, eu tinha plena convicção de que se Deus tivesse que fazer alguma coisa, ele falaria primeiro com a nossa igreja. Que a nossa igreja era a única do mundo e que tudo, por exemplo, até mesmo a cor da igreja era por revelação. A tinta, a cor da tinta que pintaria a igreja era por revelação. Eu cresci. A Santa Ceia, apagavam-se as luzes, acendia uma luz negra, todos os obreiros e pastores de branco, aí de 12 em 12 na ceia a gente tomava a ceia. Era assim. E para mim era aquilo que eu aprendi no Evangelho. Era aquilo. Então, se eu começasse uma igreja naquele momento, eu iria pregar isso. Porque o meu pastor não tinha preparo, o pai dele, que começou a igreja, também não tinha, saiu como obreiro da Assembleia de Deus, assim, de você de Deus do interior da Zona Leste, e foi reproduzindo, aí eu reproduzo aquilo que eu aprendi. Aquilo que eu aprendi, eu fui reproduzindo. Era aquele evangelho que me ensinaram. Então é complicado. Agora, no Tá. meio disso tem lobo? Deve ter um monte. No meio disso tem bandido? Deve ter. E olha, entre os 12 tinha um, né? E Jesus ficou 3 anos discipulando os 12, mais um, e os outros, na hora H, saíram, né? Aí os outros, Tá. por um abandonou, o outro ficou com medo. Ou seja, nós fomos conviver aí, na palavra inclusive do Breg e outras pessoas que estão escrevendo aqui, nesse movimento vai ter conversão e adesão acontecendo junto nesse movimento evangélico, não é isso? Ou, Tá, principalmente na década de 80, quando entra a teologia da prosperidade. Entram 2 teologias na década de 80 que, para mim, são cruciais, que é a teologia da batalha espiritual e a teologia da prosperidade. Então, essas 2 teologias elas vieram juntas para o Brasil. Então, a teologia da batalha espiritual ela cai muito bem num país que é místico como o nosso. O tá, brasileiro, abaixo da linha do Equador, meu amigo, isso aqui prospera tudo e todos. O que vier aqui floresce. E eu, junto com isso, ensinando que o evangelho que vem da América do Norte é um evangelho que, se você crê, etc., Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. Eu só preciso ter fé. Eu só preciso ter tá. fé. O resto é com Deus. Aí pronto, isso aqui pegou fogo. Quem não quer uma É, mensagem dessa? Eu lembro no pois é. começo, a Universal começa em 1977. E aí você passava pelas igrejas universais, você tinha lá, você tem dor de cabeça, você vê vulto, você está desempregado, você paga aluguel. Caramba, num Brasil paupérrimo, a década de 80, você economista, é chamada década perdida. Perdida. A década de 80 é década perdida porque você tem crise do petróleo, você tem o capitalismo se reinventando, uma série de coisas, todo mundo na pimbaíba. Aí, de É, repente, vem um evangelho que diz: você está pagando aluguel, está desempregado, está com dor de cabeça, vê vulto.
cara, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. É. E aí essa mensagem é extremamente chamativa. Essa mensagem tem um apelo, tem que tirar o chapéu. É uma teologia bandida, mas completamente chamativa, um apelo sensacional. É Eu acho que verdade. nós é que não soubemos trabalhar, olhar e dizer, ó, espera um pouco esse negócio. Por exemplo, você pegar hoje, eu vou entrar isso aí rapidamente, eu tenho falado já há uns 2 anos com alguns amigos. A linguagem política hoje se transformou numa linguagem religiosa. Não adianta você conversar nada politicamente de uma maneira racional. Ninguém vai entender racionalmente. É um discurso religioso. Você é do mal, eu sou do bem. Nós queremos o melhor, você quer o pior. Nós somos de Deus e você é do diabo. Como é que você combate um linguajar religioso com um discurso racional? Dizendo, não, isso aqui que você falou é mentira. Os dados, quando você coloca pesquisas... Essa semana eu tive uma reunião com o Comitê Científico de Pesquisa. E aí mais simples, ele não acreditava que tinha tanta coisa na pesquisa. A pesquisa tem que ser registrada, tem metodologia, é um negócio que você tem que pensar. O pesquisador é um trabalho que faz estatísticas e tal, é muito complicado. E ele perguntando, aí depois da conversa exaustiva, ele disse, está vendo? É por isso que esse pessoal, sai uma pesquisa de um jornal, uma pesquisa do instituto, eles acham que os caras, não, isso é mentiroso. O que é mentira, sem nunca ter feito uma pesquisa, saber que ele tem que registrar no cartório, ele tem que mostrar como ele fez aquilo, que se ele fizer errado, ele é denunciado, ele é processado. Mas o cara chega assim e diz, isso é mentira do diabo. Ele está falando que o candidato tem 30%, ele tem muito mais. E quando você questiona, ele diz, olha, eu conversei com o meu vizinho, ele não vai votar no fulano. Eu conversei com a minha tia, a Mariazinha, também. Você diz, é assim que você faz pesquisa? Conversando com a vizinha e com a tia Maria? Pois é. Bitum, esse assunto ele é palpitante, eu queria ir adiante, mas eu queria explorar você aqui, o seu conhecimento, sua experiência, em alguns outros assuntos, e eu vou colocar 2 aqui de uma vez, que o horário, eu estou vendo o reloginho aqui, que ele está correndo, e eu estou tentando correr junto, já estamos aqui há 42 minutos, e depois de 1 hora, o Instagram, eu acho que derruba a gente. Mas você... foi uma das pessoas que eu ouvi no movimento Missão na Íntegra, um movimento que estava tentando ministrar o evangelho de uma forma, digamos assim, mais integral, muito voltada ao movimento de Lausanne, ao evangelho todo, para o homem todo, em todas as dimensões, e é um movimento que se falava muito em justiça, em muitas formas de justiça, como a redenção dos relacionamentos com Deus, com o homem, com o próximo, com a natureza e tudo mais. E você também é líder de um movimento de pastores que se reúnem para orar e trocar ideias, chamado Ruá. Eu queria, quanto ao primeiro movimento, o movimento Missão na Íntegra, eu queria que você nos falasse, assim, com o seu poder de síntese aí, o evangelho e o profetismo hebraico já tem uma base suficiente para a gente falar de justiça, ou a gente precisa recorrer digamos assim, a ideologias de várias formas de humanismo para a gente falar sobre justiça, inclusive justiça social? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, o que é o grupo ou o movimento Ruá? Explica um pouco para o público essas 2 perguntas, por favor. Eu creio que justiça social é amplamente fundamentada no Antigo Testamento e no Novo Testamento, principalmente Mateus 6, quando Jesus diz buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, essa questão da justiça social, que ela é muito bem trabalhada por Lausanne, quando alguns tentam contrapor, né, entre evangelização e serviço social ou ação social, né? Então, como 2 coisas antagônicas. Mas aí você vai, prega o evangelho, a pessoa diz, oh, obrigado, Jesus, e tal. Rapidamente, até falei isso domingo na igreja. Eu estava evangelizando num sábado à noite chuvoso na Praça da Sé.
E aí eu e mais um amigo chegamos numa prostituta, eu disse, olha, Jesus não tem pressa. Fica muito tempo, passou muito tempo com ela, dizendo, você tem que sair dessa vida e tal. Eu vi que ela ouviu tal, e eu terminei com a pergunta, disse, bom, eu estou agora, eu vou fisgar, né? Pegou o peixe. Eu disse, você quer aceitar Jesus para mudar de vida? Ela disse, me diz uma coisa, moço. Se eu aceitar Jesus, você vai me ajudar a sustentar os meus 4 filhos que estão lá em casa? Eu vou deixar Olha agora só. aqui e vou para casa. E eu vou tá lá. Você vai ajudar a sustentar esses 4 filhos que eu tenho? Porque meu marido eu não tenho. Aí eu disse, mas eu mal me sustento, como é que eu vou fazer? Eu disse, então, o senhor me dá licença, que eu vou continuar o meu trabalho aqui e vou fazer o que estou fazendo, que vai vir um cliente ali. Eu sempre Olha guardo a só. chuvinha, no meio da chuva, um frio, e diz, o que, que eu digo para ela? Ó, Jesus salva, salva a alma. Deus te abençoe. Não, pera que não, estou indo embora ganhar outra alma. E o que eu faço aqui com os meus filhos? Eu largo tudo e Deus ajuda? Então, acho que não existe, não são coisas excludentes a evangelização, por isso o homem todo, né, o evangelho todo o conselho de Deus, etc. Eu penso assim. E a segunda pergunta que você fez, Sobre o Ruá. sobre o Ruá. O Ruá é um movimento que Deus colocou no meu coração para trabalhar com líderes, principalmente pentecostais. Eu vejo que há muitas igrejas independentes e é muito solitário, há um sofrimento por parte dos pastores quando eles não têm com quem repartir, né? Às vezes eles se sentem olhando para a igreja, alguns com preparo, outros sem preparo, e tem um movimento aí, um espaço onde você tem esse pessoal que está caminhando sozinho. Então a ideia é ser companheiro de caminhada, é olhar, bom, o que vai fazer? Grandes congressos, viagens para Israel? Não, é a gente fazer aquilo que Jesus disse para fazer, é orar junto, é um aconselhar o outro, partilhar com outro as dores, os sofrimentos, a caminhada, e trazemos outros pastores para falar, e a gente quer ser plataforma, né, ao mesmo tempo abrigo, para acolher todos esses irmãos que são líderes. E como eu falei, né, às vezes a igreja cresceu e o cara está sozinho. E aí, depois que ele tropeça e cai, a gente vai lá e atira pedra. Mas antes de atirar pedra, olha, eu quero caminhar com você. Eu estou aqui disposto a orar, a te ouvir, a caminhar com você naquilo que você tiver necessidade. Porque amanhã você não vai dizer, não teve ninguém. Não, eu quero ser esse alguém para estar do teu lado. Vamos junto? Só isso. Não tem É grande, isso. não vai ganhar dinheiro, não vai ficar rico, não vai... Nada, é gente que quer andar com gente. É isso. Basicamente. Maravilha. E quem quer participar, o que que faz? Ora, é só falar os amigos, os pastores que estão no Ruá. Aí diz, puxa, eu queria, por exemplo, Manu, Manu, eu queria participar de um, você pode me ajudar, tal? Aí quando eu enviar o convite, você envia para ele. Pastor Vitor, Legal. posso, eu sou pastor ou líder aqui, eu posso participar? Legal, vamos junto. Bora. Bitum, diga para nós o que significa Ruá e por que ganhou esse nome, o grupo de pastores? Ruá é o espírito no hebraico, né? No Novo Testamento, pneuma, no antigo Ruá. E é um grupo que anda na direção do vento. É como se fosse a casa do vento. Nós somos a casa do vento, né? Esse oikos pneuma, onde, de alguma maneira, habita em mim o Espírito Santo. Então, eu sou a Legal. casa do Ruá. Eu sou o endereço Tá. do Ruá. E aí nós caminhamos em cima disso. Bitum, você se define como um pastor pentecostal. Isso. Quando a gente fala em pentecostal, hoje, eu até brinquei aqui, falei que às vezes é necessário colocar um asterisco. Pergunta, o que é ser pentecostal e o que não é ser pentecostal? É a mesma coisa que perguntar o que é ser evangélico, né? O que é ser evangélico e o que é não ser evangélico? Essa pergunta, eu acho que nós estamos aí com a pós-modernidade, todos os conceitos ficaram em suspensão. Então, tudo aquilo que nós tínhamos como certeza, eles ficaram em suspensão. Eu creio que muito no Brasil se fala pentecostal, mas eles brincam com aquilo que é ser pentecostal. Então, para alguns, não ser pentecostal, minha definição, é não ficar dançando, como eu vi um dia desses, o cara fica sambando, dançando como o Michael Jackson, um outro que me mandaram, ele atira assim,
aí cai, o outro pega uma flecha e atira, e eles chamam isso de poder. Pentecostal. Isso não tem nada a ver com o pentecostalismo. O pentecostalismo é um grupo que, de alguma maneira, se abriu para a atuação do Espírito Santo e tem um fervor no coração e na mente, a fim de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, ser um discípulo de Jesus de Nazaré, dando assento aos dons carismáticos ou dons pentecostais, aos carismas, carismata no grego. Então, nós damos essa liberdade para que o Espírito atue. Não somos cessacionistas, que não creem mais nos dons pentecostais. Nós cremos nos dons pentecostais, a fim de que esse dínamos, esse poder, para a pregação do Evangelho. Então, a liturgia é uma liturgia avivada. O pastor pentecostal não necessariamente não precisa ficar lá no púlpito parado, ele pode andar, ele deixa fluir, ele fala em línguas estranhas quando há interpretação, ele tem algo a mais da parte do Senhor, no sentido, ele não é um privilegiado, mais santo, absolutamente. Ele não diz que o outro é um crente de segunda classe enquanto o um é de primeira classe. Não é nada disso. Pelo contrário, se ele tem essa virtude, esse dom, essa graça do Espírito, aí é que ele tem que ser mais humilde mesmo, porque ele sabe que isso tudo está em vasos de barro. Mas ser pentecostal é permitir que esse fervor esteja sempre presente, esse ânimos pentecostal. Amém. Bitum, a gente está correndo aqui, são 51 minutos e a gente tem pouco tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta e já sugeri para você, se você conseguisse, com seu poder de síntese, depois dessa pergunta, que eu acho que já vai ser a última por causa do horário, você usasse alguns minutinhos e conseguisse resumir um pouco aquela reflexão bíblica que você fez ontem no Ruá, com os pastores, pelo menos a parte mais central ali, que eu achei que é uma coisa muito de cura do coração, de um bálsamo de Deus, e você terminasse falando sobre isso e fizesse uma breve oração. Mas antes de você fazer isso, nós somos pastores de comunidades locais, de igrejas às vezes com disparidade socioeconômica, cultural, de teologias diferentes e tudo mais. E há um problema pastoral mais recente, que é a polarização política partidária no Brasil. Nós somos pastores de pessoas progressistas, conservadoras, de esquerda, de direita. Nós somos pastores de pessoas de todo tipo. Pergunta: é possível ser cristão e ser progressista ou ser de esquerda? E é possível ser cristão e ser conservador ou ser de direita? Não é possível fazer isso? Você vê uma pergunta bem fácil para você. É uma coisa simples, né? Defina Deus e o mundo. É coisa simples assim. Mas vamos tentar, primeiramente, com ontem, assim, tentar em 5 minutos, vou até pôr o tempo aqui. Quando Isaac, né, ele é chamado lá em Gênesis 26 e fala do chamado dele, etc. E aí você percebe que vem fome na terra e parece que Deus o leva a um lugar para que ele seja tratado principalmente nas suas memórias, nas suas lembranças, no sentido de que quando nós tomamos uma decisão, temos uma decisão aqui no futuro, no presente, para tomar em relação ao futuro, é quase que impossível que a gente não vá lá na caixinha de memória e tire as coisas. E isso nos faz, de alguma maneira, decidir para um lado ou para o outro. Porque, olha, aquela experiência, eu fiz isso, mas eu me lembro que quando eu fiz aquilo, aquele fulano falou, e a gente vai guardando essas experiências. Experiências, muitas delas traumáticas, ruins, outras boas, etc. Mas, de qualquer maneira, Isaac vai, tem fome, e ele vai para uma terra chamada Gerar. Gerar, em hebraico, pode ser traduzido como círculo ou cântaro. E parece que Deus os leva, né, a esses círculos que eu falava ontem, né, esse looping, como levou mais para frente, né, Israel para o deserto por 40 anos, e eles ficaram naquele looping, em Gerar. E eles não conseguiram sair de lá, porque eles não conseguiram se desvencilhar do passado. Eles ficaram agarrados no passado, o passado simbolizando o Egito, e morreram abraçados
com o passado. Eles não conseguiram sair do deserto. E parece que Isaac está no mesmo lugar. Ele vai para Gerar, onde é terra dos filisteus, terra estranha, terra onde é o ninho do inimigo. Gerar é muito profundo o texto, no sentido de que muitas coisas envolvem. Mas é um lugar lá onde começam os filisteus a levantarem as suas cidades. E está lá Isaac. E logo no versículo 1, ele vai para Gerar, está pensando, é fome. Com certeza ele lembra do seu passado, porque o seu pai... Como se Deus dizendo, eu leio, né, a sensação, até brinquei ontem, né, que Isaac diz, pô, Deus, quem falou para o senhor que eu estava pensando nisso? Né? Quem falou que estava pensando no que o meu pai fez? Mas aí ele não vai, e ele fica lá em Gerar, e Deus retoma a aliança e acentua o pai, né, dizendo, olha, o teu pai Abraão seguiu os meus mandamentos, o teu pai Abraão seguiu os meus estatutos, etc, etc, etc. E aí depois, logo em seguida, no versículo 7, você vai perceber que os filisteus vêm lançar dúvida e descobrem a mentira, porque ele tinha falado que Rebeca era irmã, mas não era irmã, era esposa, e aí dá todo aquele problema. E, mais uma vez, o passado vem em Isaac, porque foi exatamente o que aconteceu com a sua mãe Sara e o seu pai Abraão. Quando ele mente, Abraão vai ficar no bem bom, enriquece no Egito, enquanto sua mãe, uma das mulheres, esperando a sua vez lá no harém de Faraó. Muito bem. E aí o Isaac, apesar de tomar uma bronca do pessoal, etc., ele vai semear. Ele vai semear. E aí eu conversava ontem, né? Semeadura é coisa a longo prazo. Precisa ter fé. Porque eu começo a arar a terra aqui, eu não sei quanto tempo vai demorar, né? Quanto tempo. Mas era o tempo, e Deus disse para ele, você vai ficar em Gerar. Ele prospera tudo, mas você vai ficar... Quer dizer, não chegou o tempo de sair. Depois disso, ele vai ainda desentulhar e cavar 7 poços. E cavar poço, desentulhar poço, não é fácil, porque você pode cavar e achar água salobra, você pode cavar e não encontrar água, ou pode encontrar pouca água, enfim. Mas vai chegar lá pelas tantas que ele vai encontrar Reobote. Reobote é como que dizendo, agora o Senhor vai me abençoar. E logo no versículo seguinte, ele sai, né, de Gerar e vai para Berseba. Ele sai daquele, é como que assim, olha, eu tratei você e o teu passado. Eu tratei tuas lembranças. Então as tuas lembranças agora não podem ser limitadoras. As tuas lembranças, as tuas memórias não podem te prender, as tuas memórias não podem te aprisionar. Você não vai morrer abraçado com o passado como lá na frente o povo de Israel vai morrer. Amém. Você tem uma promessa, porque Deus o tempo todo vai lembrar que ele tem uma terra que aquela não é terra dele, mas ele vai chegar na terra dele. É uma promessa em Gênesis 2 que Deus daria essa promessa. E a gente crê nisso, né? Então é cavar poço. Dói, difícil, demora, mas não 5 minutos. Deu, pronto. Obrigado, Bitum. Eu deixei uma pergunta no ar, mas eu estou vendo que talvez a gente vai ter que ter uma segunda conversa, porque eu tinha alguns temas aqui muito simples que eu queria que você abordasse, que era racismo, que era homossexualidade à luz do Evangelho. E a gente... Então, como o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco com 1 hora, eu queria que terminasse com uma oração bem breve. Queria agradecer você, meu irmão, meu amigo, por esse papo e queria que você se comprometesse a gente ter um segundo papo a respeito desses temas bons aí, gostosos. Amém, vamos lá. Ora com a gente, Bitum. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando a gente. Às terças-feiras, 9 da noite, a gente vai falando aqui com alguns amigos e irmãos. Bitum, ora, nos abençoe. E se a gente cai em oração, né? É isso aí.